O maior problema de Rick and Morty, simplesmente do meu mano Hamlet. Só vamos, né? Só vamos então. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar do futuro e do maior problema de Rick and Morty. Vocês já devem ter visto alguma coisa de Rick and Morty, afinal se... Já, é simplesmente um dos meus desenhos favoritos. Só pede pra Hora de Aventura, filho. Hora de Aventura, Rick and Morty e Leozinho Terceiro. Não sei. Estou assistindo ultimamente, assisti ontem, pra falar a verdade, o primeiro e segundo episódio de South Park. Quem sabe, quem sabe. Mas até agora, no terceiro lugar, não tenho nada não. Se vocês não viram nada, o que vocês estariam fazendo aqui nesse vídeo? Eu mesmo já fiz milhares de vídeos de Rick and Morty. E eu já vi todos Nesse canal e é gosto muito. impossível que você não tenha visto nada, tendo em vista a quantidade absurda de fama que esse desenho fez. Tanto pelo humor dele, a animação e também a filosofia que beira o niilismo, que casa perfeitamente com as gerações que nós temos hoje em dia e que consomem esse tipo de conteúdo. Só que uma treta ronda Rick and Morty relacionada com um dos criadores, o Justin Roiland. Será que dá pra continuar assistindo uma série boa, mesmo que seu criador seja um merda? E pra resumir bastante, Rick and Morty é uma animação adulta criada por dois caras, um chamado Dan Harmon e o outro Justin Roiland. Dan Harmon era um produtor de uma série chamada Community, que é muito famosa e fez muito sucesso fora. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar e nunca ouvi ninguém falar sobre aqui no Brasil. E ele era um cara muito bem visto lá na gringa, apesar de todas as acusações que ele sofreu depois. Ele também é uma pessoa bem problemática, mas a gente vai focar mais no Justin Roiland aqui. Já ele, o Justin Roiland, foi vendido como um gênio desde o primeiro anúncio de Rick and Morty. Ele praticamente criou uma contracultura ao que estava Ele é aquele maluco que faz a voz do Rick e do Morty, é isso mesmo? em relevância na época, lá em 2013, e popularizou esse tipo de animação e desenho de personagem. Vocês têm noção de que essa série já tem 10 anos? Coisa demais. E eu só fui descobrir ela lá em 2018. Ele não só roteirizou as primeiras temporadas, mas ele também fazia as dublagens originais dos personagens. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Em inglês. Ele é uma pessoa muito talentosa e fazia essas vozes caricatas para quase todos esses personagens. Ele dublava o Rick e o Morty tudo em uma tomada só e isso era muito louco. Dublava os personagens em um monte de aparição especial em todos os curtas deles, todas as campanhas publicitárias, tudo. Justin Roiland foi um dos grandes motivos de Rick and Morty ter dado tão certo. Porque todo mundo via o esforço e o talento que ele colocava nessa série. E não só nessa série, mas também em uma chamada Solar Opposites, ou Opposites, onde ele também era um dos atores principais, em outra chamada Koala Man, e também em um jogo que é muito bom, chamado High on Life. Eu tenho que jogar esse jogo aqui ainda, eu preciso jogar, é porque não tem legenda, né? Assim, parece que já teve fã que foi lá e já fez. Aí me motivou mais a jogar. Onde tem uma arma falando o tempo inteiro com o player. E infelizmente o jogo não tá dublado em Brasília, mas deveria. Fica a dica aí pra quem produz o jogo. Deveria Todos mesmo, os projetos que ele entrava, a gente podia ter certeza de que ele seria muito bom. E bom, com tudo isso dá pra ver o quanto esse cara era incrível e talentoso, né? Só que a realidade não é bem assim. A mídia sempre precisa ter um gênio. Aquela pessoa que é a estrelinha do grupo e que leva todo o crédito pelo trabalho dos outros. Até porque se você for ver os reais escritores de Rick and Morty, o pessoal que faz a série acontecer de fato, você vai ver que na verdade o Justin Roiland só escreveu 6 de 61 episódios, sendo a maioria deles escrito com outras pessoas. Fora isso, ele também só dirigiu o primeiro episódio, ou seja, o trabalho dele nas séries inteiras em que ele atua é literalmente fazer umas vozes. E durante a produção de Rick and Morty, Aí você desmereceu, otário. Aí você desmereceu. Ele falou, não, o trabalho todo dele é só fazer as vozes. Até não, ele faz a dublagem do coisa, só faz a dublagem, você só faz vozes. Morty, ele foi se afastando cada vez mais do segundo coprodutor, o Dan Harmon. Isso porque enquanto o Dan queria um alto nível de produção, o Justin queria continuar sendo bobo e dando ideias que mais atrapalhavam a produção do que ajudavam de fato. O problema disso tudo é que ele é provavelmente um otário, um babaca dos grandes na vida real, um babaca maior do que todos os personagens babacas que ele criou no desenho dele. A pira que ele é pior que o Rick Sanchez e talvez pior do que qualquer personagem que ele tenha criado. E eu, como faço conteúdo de Rick and Morty, achei que fosse quase como um dever falar sobre isso aqui nesse canal. Até porque a gente tem que estudar também e filosofar sobre separar a arte do artista. Tudo começou em janeiro de 2020, onde ele foi acusado de cometer crimes de violência doméstica com uma mulher com quem ele estava namorando. Ele foi preso por isso, mas ele pagou a fiança e depois foi embora. Claro que uma ordem de proteção foi emitida
prometida, né? onde ele tinha que ficar a uma distância mínima de 30 metros da mulher. Esse caso só foi a público em janeiro de 2023, quando a Adult Swim e todos os estúdios que contavam com alguma participação dele tiraram ele de suas respectivas equipes. Ele praticamente foi cancelado. Alguns meses depois, em março de 2023, a acusação de violência doméstica foi rejeitada e arquivada. Claro que o Roiland compartilhou nas redes sociais que ficou muito triste das pessoas terem julgado ele de forma tão rápida e demitido ele de todos os projetos. Ele também falou sobre estar voltando a trabalhar e a participar dos projetos, e isso poderia ter acabado aí. A história não teria um final bom, mas teria um final mínimo ok. Aí ele foi lá e agrediu de novo, né? Aquela namorada dele poderia realmente ser uma ex-amargurada, como ele próprio descreveu, mas é claro que a história não termina aí, ela continua. Para muita gente que trabalhou com o Roiland, as acusações criminais foram uma surpresa, mas também muitas outras pessoas começaram a abrir o bico de como ele se comportava nos aí, fudeu. estúdios. Várias fontes falaram que ele já chegou a levar atrizes para filmes adultos para a sala dos roteiristas e esteve envolvido em pelo menos um assédio durante a terceira temporada de Rick and Morty. Fora isso, ficava falando de assuntos que não eram pertinentes à produção de uma série. O cara era um babaca mesmo então, né? Se é que você me entende. E quando ele não era visto por dias, do nada ele chegava com um carrinho de controle remoto, com um microfone embutido nele, tentando espionar as pessoas. Você não entendeu errado, era um carrinho de controle remoto. Os funcionários descrevem isso como bizarro, já que às vezes eles ficavam semanas sem o ver, e daí do nada aparece um carrinho de controle remoto com um microfone super aleatório no meio do trabalho. Mas a história ainda não acabou aqui. Isso porque em 3 de setembro de 2023, saiu uma notícia falando que ele usou a fama dele para desenvolver relações com fãs, alguns deles até menores de idade. Aquele tipo de relação, tá ligado? Ao que tudo indica, eles entrevistaram 12 pessoas que trocaram mensagens com o Justin de 2013 a 2022. E 9 dessas conversas foram pra lados esquisitos, cê sabe. Eu mesmo não vou me aprofundar muito nessas conversas. Oh yeah, sorry, off the airport. Aeroporto? É uma membrana insana. Oxi, que dito de membrana. Oxi, leva 11h37. Qual é o tempo que... Qual é o horário que tá aí agora, Barão? Ela botou 1h37. So rate. It's so rate and me teach so Chinese. Eu tô na escola agora, Barão. Não, pera. Eu vou pra escola todo dia. Eu tenho escola amanhã. Oxi, tomorrow. É amanhã. Eu tenho escola amanhã. Oh, school tomorrow. Escola amanhã. Oh, no. F1000. Que porra é F1000? É uma risada? Deve ser. Gringo é muito esquisito, mano. You should just run away from home. Ixi, Maria. Ixi. Aí do nada. You fucking stupid forgot bitch. Oxi, lá e vai. Oxi. Porque você tem que ter estômago do nada, mano, pra se aprofundar nelas. Mas a questão é que tudo isso... Eu queria uma escrava. São prints e conversas que ele teve com várias pessoas, e nada disso foi para julgamento, além daquela acusação de violência doméstica, que no final não deu em nada. Só que existem muitas evidências de várias pessoas diferentes falando sobre como esse cara não é a melhor pessoa do mundo. Existem prints e conversas comprovando que talvez ele não seja tão legal assim. O Dan Harmon, o produtor que sobrou, deu uma entrevista recentemente, alegando que esse começo de inimizade entre os dois, ou desentendimento entre eles, teria começado quando Rick and Morty foi renovada para mais 70 episódios, logo depois da terceira temporada. Engraçado que assim que a série ganhou 70 episódios, a qualidade decaiu um pouco, né? Mas isso não parece ter muito a ver com o fato do Justin ter saído da produção, porque ele não tinha mais tanto envolvimento. E com a série sendo renovada, o Dan Harmon chamou amigos roteiristas dele para ajudarem na produção. E segundo ele, isso pode ter causado uma impressão no Justin de que a série seria mais do Dan do que do Justin. E detalhe, tudo isso relatado aconteceu lá para 2019, no ano em que os dois pararam de se falar. Muito antes, inclusive, das acusações virem a público. Então, a gente tem... O cara não fazia nada, mano. Os caras querem o quê?
O cara queria o quê, mano? Ele falava, ó, não vou fazer nada, não vou escrever nada, não. Aí o cara, não, pô, vou chamar o roteirista aqui pra escrever. Não, oxente, e é teu, pô, é teu só, é. Vários problemas em torno da Projeto é teu, produção é. dessa série. Como- Acusações de assédio como essa parte envolvendo foi- não só um, mas dos dois principais produtores. E é aquele velho dilema. Eu deveria ler Lovecraft sendo que ele é racista? Ou ler O Sítio do Pica-Pau Amarelo sendo que o Monteiro Lobato era um bosta racista? Ou ler Schopenhauer, mesmo que ele afirme que os negros devem ser as pessoas mais sociáveis de todas, uma vez que são decididamente inferiores intelectualmente? Armário, eu achei. Eu achei que o cara. Fala, não, ele deu ele deu duas características racistas de algumas pessoas aqui, e esse outro aqui não vai ser, não. O que ele falando, não, os caras são as pessoas mais socialmente interativas, mas é porque são inferiores. É foda, né, pô? E olha que o Schopenhauer diz isso em um livro chamado Aforismos para a Sabedoria de Vida. E olha, se ser sábio é ser racista, então eu não quero ser sábio. A verdade é que dá uma brochada sinistra ler uma obra onde você descobre que o autor é um merda, ou tem algum pensamento merda, ou uma atitude merda. E às vezes é até difícil continuar olhando para a obra com os mesmos olhos. Eu não consegui terminar Aforismos para a Sabedoria de Vida com o mesmo olhar que eu tinha quando eu comecei. Mas a gente não tá falando de um livro aqui, né? A gente tá falando de uma série de desenho animado onde tem um envolvimento de uma equipe inteira. E a maior Então. parte dessas pessoas, por probabilidade mesmo, devem ser pessoas boas, que não cometem crimes Trabalhadores. pesados e não fazem nada demais da vida. Elas só estão ali trabalhando e recebendo o seu dinheiro. Essas pessoas não devem ser vistas com um olhar ruim, e eu acharia até injusto julgar todo mundo como ruim por causa do produtor que fez merda. E o Justin Roiland escreveu 6 episódios de 60. Aí que tá, mano. O cara tava na dublagem. Barão. Eu assisto português. Eu assisto dublado em PTBR. 61. Tudo bem que ele dublou todos esses episódios, mas é claro que teria alguma fruta podre em meio a um monte de frutas boas, né? E na minha opinião, a gente tem que analisar isso de algumas formas diferentes. Primeiro, a intenção do artista. Rick and Morty, como uma obra isolada, passa os pensamentos ou até mesmo as atitudes do Justin Roiland. Bom, eu imagino que não passe. Até porque vários roteiros foram escritos por pessoas diferentes. E eu não me lembro de nenhum episódio onde os protagonistas assediam outras pessoas. Não é como os livros de Lovecraft que falam sobre o próprio medo do autor do desconhecidos, de pessoas negras e também de estrangeiros. Ao mesmo tempo em que eu fico me questionando se isso realmente quer dizer alguma coisa. Até porque o Hitler pintava quadros tranquilos e paisagens, mas por outro lado provocou a segunda maior guerra da humanidade, Então, mostrando né? que não necessariamente a arte de uma pessoa ruim vai passar os mesmos ideais da pessoa ruim. E segundo, mesmo com essas acusações, ele continuaria envolvido no projeto? Bom, a gente sabe que não. Tendo em vista que a Adult Swim já o tirou do projeto faz tempo, ele já nem fazia Não tá mais parte direito, ele só ia de turista mesmo. E com essas duas questões analisadas, acho que a gente pode tirar algumas conclusões. A série não perpetua os pensamentos do criador, ele já não faz tanta parte do projeto. A única coisa que importa agora é a sua ética, que você tem a dizer quanto a isso. O que a sua moral diz como telespectador? Você acha que consegue continuar assistindo Rick and Morty Eu assisto tranquilamente. mesmo que seu criador tenha feito tudo aquilo? Bom, eu só posso falar por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que vive separando a arte do artista. Eu leio livros de filosofia. Eu já cansei de contar às vezes Assisto tranquilamente, Barão. Nem por... Os caras estão deixando de comer bis por causa do Felipe Neto. em que eu tive que ignorar um preconceito em um Não tô comparando, não, viu, Barão? livro importante para a história. É claro que a gente nunca esquece esse preconceito. Eu nunca vou esquecer os autores que eu sei que são zoados. Eu nunca vou esquecer como Platão tem preconceito com o artista. E com isso, posso ver se leva em consideração o que eles disseram ou não. Com isso, eu digo que o que importa agora é a sua consciência. A minha? Eu, pessoalmente, pretendo continuar assistindo Rick and Eu Morty, também. uma série que Eu me gosto fez muito bem da obra. ao longo do tempo que eu assisti, que não me propagou nenhuma vontade criminosa e que eu me divirto assistindo Perfeito. e até filosofando com. E tendo em mente que ele participou pouco do projeto em si, me deixa até um pouco mais tranquilo ver que ele não tá tão atrelado à obra em si. Por isso, eu pretendo continuar falando de Rick and Morty aqui. Inclusive, eu vou fazer live toda segunda vendo o episódio que saiu no dia. E mesmo assim, eu não vou esquecer o que o Justin Tá lançando ou ainda. dele fizeram. E em todas as acusações que eles estão envolvidos. E eu também não vou sofrer pelo passado sabendo que um dia eu chamei de gênio um cara que fez tudo isso. Acontece. Às vezes a gente é enganado mesmo. É. Mas comenta aí o que você achou. Porque agora eu vou ficando por aqui.
Ah, e não me esquece de apoiar no Apoia-se. Lá você vai ter acesso a vídeos antecipados e aos meus reacts sem edição. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço, deixa o like, deixa o comentário e tchau! Eu tenho esse aqui que saiu ontem, né, mano? Jake é um pai ruim? Será se ele é um pai ruim? Será? É bom que ele fica nisso aí, né? Será? Será se eu sou... Pior que ele nem é não, né? É? Porra. Não sei porque os filhos dele ficam mais velhos que ele, do nada. Mas é porque os filhos arco-íris... Ei, mas eu vou ver depois. Bom dia, mulheres.